Fala, eu sou o Marcelo do Responde Aí e hoje nós vamos resolver um exercício sobre o método dos parâmetros concentrados. Então vamos lá. Uma parede plana de um forno é fabricada de aço carbono, e aí ele deu algumas propriedades desse aço, com uma espessura igual a 10 milímetros. A fim de proteger a parede dos efeitos da corrosão dos gases de combustão do forno, uma superfície da parede é revestida com um fino filme de cerâmica, e para uma unidade de área superficial, tem a resistência de 0,01 m² Kelvin por watt. A superfície oposta é bem isolada do ambiente, então é mais um dado que ele está passando para a gente, tá bom? Então vamos lá. Quando o forno entra em operação, a parede encontra-se a uma temperatura inicial de 300 Kelvin, e os gases de combustão a um infinito de 1300. Entram no forno, promovendo um coeficiente de convecção de 25 watts por m² Kelvin no filme cerâmico. Considerando que a capacidade térmica do filme é desprezível, quanto tempo levará para a superfície interna do aço atingir a temperatura de 1200 Kelvin? E letra B, qual a temperatura TSO, então a temperatura da superfície exposta do filme cerâmico, nesse instante? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai partir para a letra A, onde a gente quer saber o tempo que vai levar para a temperatura interna atingir 1200 graus Kelvin. Então vamos dar uma olhadinha na cara do problema. A gente tem aqui a parede do forno, feita de aço carbono, todas as propriedades foram dadas. A gente tem o filme cerâmico com uma resistência adicional e os gases aqui fora, com a temperatura e um coeficiente convectivo. Na letra A, a gente quer saber o tempo que vai levar para essa superfície interna aqui da parede chegar a essa temperatura de 1200. Como a gente quer saber o tempo que vai levar para uma temperatura mudar, a gente tem um problema aí de condução transiente, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar usar o método dos parâmetros concentrados. Mas primeiro a gente vai precisar saber se esse método é válido. Então a gente vai ter que calcular o BO e ver se ele é menor que 0,1, que é justamente o nosso critério aí, tá bom? Só que aqui tem um problema. E para entender que problema é esse, eu desenhei o circuito desse problema aí para a gente poder dar uma olhada. Então aqui eu tenho a temperatura interna, a resistência do filme, a temperatura externa, né, exposta aqui do filme, 1 sobre H, que é a resistência de convecção, lá para o lado de fora que tem um T infinito. Como a gente quer saber a variação de condução transiente aqui na parede, aqui dentro, o nosso H que a gente vai calcular aqui, na verdade, ele precisa considerar essas duas resistências. Então a gente não pode só substituir o H que foi dado no problema aqui e calcular esse BO, porque isso vai estar errado. A gente precisa calcular um U, um coeficiente global desse sistema aqui, e então substituir aqui para ver se o nosso BO vai ser menor que 0,1, para poder saber se a gente pode ou não usar o método dos parâmetros concentrados, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Vamos calcular esse U e ver se o problema serve para o nosso critério de BO. Então vamos lá. O U vai ser igual a 1 sobre a resistência total. E aí eu vou deixar o meu circuito aqui no cantinho para a gente poder ter uma referência do que é o que. Essa resistência total vai ser a soma das duas resistências. Referência, não, acho que eu falei referência, desculpa. A resistência total vai ser a soma das duas resistências. A de convecção, aqui fora, e a resistência do filme aqui dentro. Beleza? Então a gente substitui aí cada uma delas. Então o meu H é 25, então aqui vai ficar 1 sobre 25 mais, mais o meu 001, que é a resistência do filme que foi dada aí. Com isso a gente acha então que a resistência total é de 005, tá bom? E aí agora a gente pode substituir isso aqui para calcular o nosso U. Então vai ficar 1 sobre 005, que é igual a 20 watts por m² Kelvin. E com isso então a gente vai jogar lá no nosso BO para poder ver se o critério está dentro do 0,1. Então eu vou substituir o meu U aqui, que é 20, vezes o LC, que é o nosso comprimento característico, nesse caso vai ser o comprimento da parede mesmo que foi dado, que é de 0,01, era 10 milímetros, né? Dividido pela minha condutividade térmica, que é 60. Então a gente faz essa conta e vai achar um valor do BO de 0,033. Isso aqui é bem menor do que 0,1, então está liberado usar o nosso método dos parâmetros concentrados. Vamos então olhar o nosso método, como é que vai ficar. A carinha dele é a seguinte: para a gente poder achar o tempo que o nosso corpo, enfim, qual for que a gente está considerando aí a nossa parede, vai chegar a uma temperatura qualquer, TSI, que é o que a gente vai substituir aqui, a gente tem que fazer essa conta. Então todos esses parâmetros foram dados com um único detalhe.
a gente não tem o volume e a área, porque a gente não sabe a altura, nem a largura da parede, enfim. Só que isso aqui a gente pode substituir. Então, o volume sobre a área para uma placa plana vai ser igual ao comprimento. Esse comprimento foi dado. Então, foi a substituição que eu fiz aí. Então, a gente colocou o ρ e o Cp que já foi dado. 0,01 é o comprimento aí, que vai substituir o V sobre A. O 20, que é o nosso coeficiente global. Então, aqui a gente também vai usar ele, tem que prestar atenção nisso aí. E as temperaturas. Então, a temperatura inicial, o T infinito, que é dos gases lá fora, e o TSI, que é o nosso objetivo, tá bom? Então, a gente resolvendo essa conta, a gente acha um tempo igual a 3.886,5 segundos, que é aí aproximadamente 65 minutos, tá bom? Com isso, a gente resolve a letra A. Vamos então dar uma olhada na letra B? Na letra B, a gente quer calcular o TSO. O que é esse TSO? É essa temperatura aqui da superfície que vai estar exposta aos gases. Para a gente calcular isso, é legal a gente dar uma olhada de novo naquele circuito. Por quê? A gente consegue ter um fluxo aqui passando, a gente tem, no caso, um fluxo passando aí, e ele vai ser igual em todos os pontos. Tanto se a gente considerar só da superfície interna para a externa com essa resistência do filme, da superfície externa para os gases, né, para o T infinito, com a resistência de convecção, ou o sistema todo com a resistência global. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar o sistema todo, que a gente já tem todos os dados que a gente calculou até aqui, e igualar ao fluxo num desses dois pontos. Porque a única variável que vai faltar para a gente é o TSO, então a gente consegue calcular ela. Vai ficar mais ou menos assim. Então, o meu fluxo, que é igual, vai ser... Então, primeiro eu peguei o circuito inteiro. Então, eu peguei TSI menos T infinito, dividido pela resistência total, que é a soma das duas. E igualei ao TSO menos T infinito, dividido pela resistência de convecção. Então, tudo isso aqui a gente já tem. Falta só o TSO, eu já isolei ele aí para facilitar. Então, é só a gente substituir todo mundo e fazer as nossas contas. Então, o meu T infinito ali é 1.300, mais o meu H, 25. E aí aqui a gente vai usar o H de fato que foi dado no problema. Por quê? Esse H que está aqui é o H desse pedacinho só. Então aqui é realmente só o H de convecção. Então tem que prestar atenção nisso para não errar no finalzinho da questão de bobeira. Vezes a resistência total, que a gente calculou lá atrás, que era 0,05. E aí isso tudo vai ser a diferença de temperatura. Então 1.200 da superfície interna menos o 1.300 ali de fora. Tá bom? Resolve essa conta e a gente vai achar que para esse tempo aí, a nossa superfície exposta está a 1.220 graus. 1.220 Kelvin, desculpa. Tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.